Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar pelo chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235 e um telefone que fica à sua disposição é São Paulo 11 5052 6622. Na edição de hoje, vereador por São Paulo, Gilberto Natalini. Prazer tê-lo aqui, vereador Natalini. Obrigado pelo convite mais uma vez, Zancopé. Eu queria dar um abraço a essa bancada de altíssimo nível aqui, aos telespectadores, ouvintes e internautas que estão nos vendo agora. Continua com o Partido Verde. PV, até na gravata. Temos um outro vereador aqui, vereador em Sorocaba, José Crespo. Prazer tê-lo aqui, Crespo. O prazer é sempre meu pelo convite e por estar junto desses comentaristas. Você é filiado ao DEM. Democratas. Eu sempre me atrapalho quando vou anunciar a sigla do teu partido. DEM é complicado para dizer, Democratas é mais fácil de identificar. É verdade. Jornalista Carlos Marque. Prazer tê-lo aqui, Marque. Que bom. Igual. Foi muito bom voltar aqui ao programa e, melhor ainda, ao lado do meu conterrâneo Gilberto Natalini, meu vereador aqui em São Paulo. É uma honra muito grande estar sempre aqui. anuncio como filho orgulho de Macaé, agora tem que anunciar que 2. Macaé tem 2. 2 paulistas de Macaé. Macaé já esteve no topo do mundo. E no topo do Brasil, com Washington. Olha, o currículo desse moço é muito intenso, eu prefiro dizer, sou teu fã, Paulinho Boa Pessoa. Ô Zé Copé, uma honra, viu, estar aqui com você, com os demais convidados, e ao dispor do amigo, para a gente levar um papo, trocar umas ideias à vontade. Paulinho Boa Pessoa, Rádio Capital, que hora, Paulinho? É de 4 às 6 da manhã, bem cedinho. Que bom, das 4 às 6 da manhã, Paulinho Boa Pessoa na Rádio Capital, e agora pedimos aí a gentileza dele de participar do nosso programa na Rádio Trianon e também na AltV. Olha, em viagem oficial à Suécia, a presidente Dilma Rousseff reagiu à pressão do ex-presidente Lula e do presidente do PT, Rui Falcão, e reforçou que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, não deixará o governo. A presidente defendeu o trabalho que vem sendo feito por Levy, acrescentando que ainda há muitas ações a serem implementadas nos próximos dias e salientando que a opinião do PT não é a opinião do governo. Natalini, Crespo, Marque, Paulinho Boa Pessoa, quem que eu posso... Bom, se a presidente Dilma e o seu partido não estivessem fazendo tão mal ao país, era o momento de nós termos pena dela, dó, piedade. A gente não pode ter piedade porque ela tem machucado muito o Brasil, ela e o PT. Agora, ela perdeu completamente a força no governo. Quem manda no governo dela hoje é o PMDB, particularmente aquela ala mais fisiológica, mais vendida, mais negociante do PMDB, e o Lula e estão em torno dele. A Dilma perdeu o poder, ela não tem mais condição de governar, porque o governo não é mais dela. O governo é desses outros que eu falei. Eu vou pegar a palavra piedade dita pelo Natalini, piedade do povo brasileiro mais do que nunca. Eu acho que nós estamos exatamente nesse momento, quando a gente tem uma presidente e o seu partido, que muitas vezes quer colocar o que se faz de errado na economia em cima do nome do Levy, distinguindo uma coisa da outra. Não é o PT que faz isso, quem faz isso é o Levy que tem feito exatamente assim. Então, é por aí. Eu acho que piedade a gente deve ter, sim, do povo brasileiro pelo momento que a gente atravessa, de crise. Hoje eu estava lendo no jornal agora, meu querido Zancopé, 19 lojas fechadas na 25 de março, que nunca aconteceu. Porque o ponto ali é hipervalorizado, se valia peso de ouro. E ninguém se interessa, quer dizer, as lojas estão fechadas e ninguém aluga. 25 de março nunca teve crise, mas pela primeira vez as sacoleiras estão abandonando a 25 de março. Sinal de que as coisas não vão bem, né? Há tantas contradições, né, presentemente no governo. Primeiro, o Lula diz que o Levy precisa mudar. Mas o Levy foi lá para mudar.
Ele foi posto lá para mudar. Ele era a opção Essa era de a ideia. mudança. Exatamente. E mudar o quê? Mudar a política econômica para alguma coisa mais contida, fazer os ajustes, como devem ser feitos, mas Lula não quer que mudem os ajustes. A presidente Dilma, semana passada, esteve numa homenagem a ela na CUT, e ela fez aquele discurso cheio de bravatas. No meio do discurso, incendiados pelas palavras dela, a plateia começou a gritar, fora Levi, e aquilo cresceu. Eu vi, ninguém me contou. Ela não disse uma palavra a respeito. Ali era o foro para ela dizer isso que ela disse aqui. Não vou mudar Levi, não, porque eu botei ele lá e eu garanto ele. Não, ela não falou nada. Mas a intenção é essa, você percebe. Então é um governo de absoluta contradição, né? Diz uma coisa em cada esquina, de acordo com a conveniência. De acordo com o público. Também. Crespo. É o sinal de que a organização política nacional precisa de uma reforma que venha depois de tantas vezes em que ela fracassou. É o caso de uma estrela, até para fazer analogia com a estrela do partido, porque a nossa geração que viu esse partido começar com tantas ideias, sonhos, e agora vê essa derrocada a ponto desta expressão da própria presidente, que a opinião do partido dela, o histórico PT, não é a opinião do governo. Na verdade, o PT ainda é ou tenta ser populista, não percebe que o aparelhamento do Estado levou a isso, ao desequilíbrio financeiro, que agora exige medidas drásticas. E o povo, acima de tudo, tem que ser lembrado, mas não é como alguns petistas pretendem refazer. Mas, Crespo, foi mais incisiva a declaração dela do que isso que você disse. Ela disse que o PT é o partido que integra a base aliada. Até agora era o partido do governo. Agora, a presidente falar ele é apenas um partido que integra a base aliada, eu estou querendo entender onde o discurso dela é mais diferente ainda lá fora, cara. Será que ela saiu do partido? Fica a pergunta. É triste. Eu não sou petista, nem pertencia a esse partido, mas lamento que essa estrutura política, ainda mais de um dos maiores partidos da história recente do país, tenha chegado a este ponto. As pessoas perderam o senso do certo e do errado para continuarem com esse discurso. Calma. Natalina, se acalmou Não, já, eu Natalina? já estou calmo. Estou rezando para Nossa Senhora, para todos os santos, para que o Brasil caia na real e tire esse governo, tire essa presidente, tire essa turma que assaltou o Brasil, quase que a mão armada, roubou como nunca o Brasil foi roubado e ainda continua achando que tem razão. Quer dizer, chega, né? Mas, Natalina, Os homens de bem do país, a maioria do nosso povo que é bem ao país, não suportam mais. A mentira virou verdade, o roubo virou heroísmo, quer dizer, nós viramos a moral de cabeça para baixo. Isso é coisa do PT, do seu Lula, da dona Dilma e de todo esse pessoal. Inclusive, vários deles estão presos pela Polícia Federal, que é uma das poucas coisas que tem funcionado no Brasil. Uma parte da Justiça e a Polícia Federal. Isso ainda está salvando o nosso país. Hoje, às 18 horas, eu vou lá para o Largo da Batata, junto com o Vem para a Rua, tem um ato lá pedindo o impeachment da presidente. Eu vou lá, eu sou favorável que a presidente saia do governo, porque ela não governa e o Brasil está absolutamente como um bicho tonto, correndo para um lado e para o outro. Mas, Gilberto, você é de um partido de oposição, então eu vou te colocar uma questão mais funda que a gente tem falado aqui. Você acha melhor um impeachment ou acha melhor a hemorragia sem fim? Não, hemorragia não. Quem tá sangrando... É a piedade que eu falei há pouco é do povo brasileiro, né? A hemorragia está em cima. Mas se você de nós. faz um impeachment agora, impeachment. daqui a um ano, eles estão voltando, aí vai ter um governo duro, porque tem que ter um governo duro, um governo de ajustes. Tem que ter. Daqui a um ano volta o Lula e diz assim, não falei para vocês que eles eram piores que a gente? E aí o povo... Mas elege essa você estratégia novamente. sua, eu acho... Não, não é minha. Eu acho que o impeachment educa o povo. E o Lula também vai ser empichado. Mas o sangramento Na não hora que educa a Dilma também? foi empichada, o PT é empichado e o Lula é empichado, porque o Lula é o pai da criatura. O Lula falou que ia criar 2 postes, ia eleger 2 postes, a Dilma e o Haddad. Ele elegeu 2 postes, esqueceu de ligar na tomada, os postes dele não dão luz. E ainda que a gente... escuro. E ainda Ele que a também gente... é culpado. O Lula é o principal culpado dessa situação toda. Natalina, ainda que a gente pense e tem os políticos bem intencionados, tanto lá no Senado como na Assembleia, ainda que a gente pense e isso existe de fato, nenhum desses bem intencionados hoje está disposto a ajudar a presidente Dilma. Tem esse detalhe. Os bons homens que estão lá em Brasília, e eles existem, também não estão empenhados em ajudar a presidente, porque eles acham que esse governo não merece essa ajuda. Perdeu a credibilidade,
perdeu a confiança do povo brasileiro. Mas, Paulinho, é contagioso. Uhum. Ninguém se aproxima. Quem poderia ajudar fica longe, Exatamente. porque contagia. Né? Então, Neste momento, infelizmente, é isso. As pessoas não sabem o que virá após o impeachment, mas ele se impõe em razão de tantas falhas e até uma má fé que o atual governo já cometeu. Carlos Marque, para você, impeachment ou renúncia? Olha, eu acho que a coisa mais razoável que se podia esperar era a renúncia. Uma presidente que não pode sair à rua, não pode falar na televisão, não pode encontrar o povo. Ela governa para quem? Disse o Paulinho que as pessoas de bem não querem ajudá-la. Paulinho, é pior. 90% da população brasileira não concede legitimidade a esse governo. 90%, porque só 10% acham ele bom e ótimo, tá certo? Então, ela só teria ajuda, digamos, de 10% da população. É muito pouco para governar um país do tamanho do Brasil, do tamanho da complexidade do Brasil. Passando aqui para São Paulo, após contrariar a orientação do Ministério Público e fechar o trânsito da Avenida Paulista ontem, a Prefeitura de São Paulo estuda cadastrar os moradores da região para facilitar o monitoramento de entrada e saída de veículos, como faz na região de Interlagos, quando há corrida no autódromo. O secretário dos Transportes, Gilmar Tato, sugeriu que, enquanto não houver cadastro, os moradores tentem avisar previamente a Prefeitura sobre os horários de chegada e saída em suas casas. Vereador Natalini. Tem gente dando risada aqui. Nós estamos falando do outro poste que não dá luz, que é o prefeito de São Paulo. Ontem, enquanto o prefeito estava de bicicleta na Paulista, eu estava visitando a Vila Brasilândia, fazendo reunião lá no fundo da Vila Brasilândia. Eu fotografei, está aqui no celular, 6 montanhas de lixo em ruas e avenidas da Vila Brasilândia. Aí, voltando, eu passei em Santo Amaro, na rua, em frente ao Hospital Regional Sul. As crateras que tem naquela rua, em frente a um hospital importante. As crateras que estão lá, mal o carro consegue passar. Então, eu pensei comigo, enquanto o prefeito está na Praia Paulista, do asfalto da Avenida Paulista, andando de bicicleta, a Vila Brasilândia está se afogando no lixo e Santo Amaro se afundando nos buracos. Quer dizer, esse tipo de administração, não é à toa que ele tem deve ter 15% de aprovação, quer dizer, as pessoas contam os dias do prefeito Haddad sair de São Paulo, deixar a prefeitura para que São Paulo volte a respirar um pouquinho. Natalini, você está exigindo muito que o prefeito vá à Vila Brasilândia? Pô, mas aí, se o prefeito não for, quem vai? Eu tenho ido lá, mas eu não tenho. Hoje está mais fácil para ele ir, né? Porque tem um GPS, ele vai ter que colocar lá o GPS. Ele pode ir de bicicleta também na Vila Brasilândia, esquiar em cima daquelas montanhas de lixo que eu vi lá, 6 montanhas, não é pouquinho não, viu, Zancopé? É que passa só 2 vezes por semana a recolha e não dá tempo, as pessoas vão botando lixo, vão botando, moram dentro do lixo, quer dizer... Natalini, Desse jeito, né? Não, São Paulo não merece isso, não merece essa administração. Se você me permitir, eu queria reiterar aqui, nessa poderosa rede na qual a gente fala, um convite para o prefeito Gilberto Haddad subir de bicicleta. Fernando. Fernando Não Haddad. meu nome do céu, pelo amor de Deus. Fernando Ele lembrou Haddad do Kassab. Subir de bicicleta, exatamente. Eu estava com o Kassab na cabeça. Subir de bicicleta a ciclovia da João Ramalho, ali em Perdizes. Eu conheço bem. Todo dia, ele devia fazer isso todo dia. Pode subir de costa também. Né? Pode na bicicleta de costas, não é? Como a gente lá em Macaé andava na bicicleta de costas. Então, até hoje eu não consegui chegar ao Haddad, ele não me ouve. Mas subir seria um espetáculo, você convidar a população para ver o Haddad subir de bicicleta a João Ramalho, a ciclovia da João Ramalho. Dá uns 58 graus de inclinação, mais ou menos. Só dá para descer. Agora, Zancopé, com respeito à matéria que você apresentou, hoje no rádio já tive reflexo dessa matéria. Cadastrar os moradores. Aí um ouvinte, que deve ser do interior como eu sou, como você, me perguntou assim, e a minha tia que se vier lá de Bebedouro, como é que eu faço? E a minha prima que mora em Santo Amaro, que vem me visitar no domingo de tarde, como é que eu faço? E ela vem, às vezes, de maneira inesperada, basta uma ligação. É assim que as famílias vivem. Sim. Alguém liga, olha, eu estou indo na sua casa, estou passando para tomar um café. Ou, às vezes, estou até com um pouquinho mais de tempo, vou ficar para o jantar também, comer uma pizza. E aí?
Como é que faz para avisar esse pessoal que vai cadastrar quem pode ou quem não pode entrar naqueles prédios da Paulista? E eu quero acrescentar a visão de um caipira do interior, como eu, vivo e sou natural de Sorocaba, embora próxima. Eu li pelos jornais e fiquei surpreso, creio que a maioria de nós, com a quantidade, o volume de pessoas que esteve ontem na Paulista, pela primeira vez fechada. Mas eu acredito que isso foi mais um apoderamento do espaço público, que não vai durar muito tempo, porque onde eu quero chegar? Quando existe um parque tão lindo, um dos melhores do país, que é o Boa, Ibirapuera, boa colocação. a poucos metros ou quilômetros do Andar no local, asfalto. como é possível que alguém possa explicar, levar uma esteira, fazer um piquenique no leito da Paulista, lá, continua sendo asfalto e não no Ibirapuera? Por isso eu acredito que seja um recalque que está aflorando no sentido de se apoderar de um espaço que antes era só do carro. Olha, eu posso sentar aqui, eu posso sentar Talvez no- seja isso, porque em termos de conforto, não dá para comparar Não dá. você estar no meio das árvores do Ibirapuera com relação a qualquer outro parque também, ou ali na Paulista. Imagine a Paulista no verão. 40 graus. Aí você senta no asfalto para fazer um piquenique. Isso é uma história de uma coisa. Um dos maluca. absurdos que eu vejo nesse fechamento da Paulista, eu já fiz referência a isso, é que o Parque Trianon fica na Paulista. Também. Não existe nenhuma ação para incentivar o uso do Parque Trianon, fica ali na É Paulista. verdade, eu citei Maravilhoso, Ibirapuera, hein? o Trianon é o melhor exemplo ainda. Onde é mais próximo ainda, próximo ao MASP, em frente E ao mais MASP, florestado. praticamente. Sim, sim. Né? Então, mas não existe nenhuma indicação que esta área verde que tem no centro da cidade de São Paulo, né, seja incentivada. Não, a Paulista, o leito da Paulista. Você imaginou No bem, verão, aquilo vai ser dá uma festa. 50 graus no asfalto. é. Né? É temperatura de Fórmula 1 ali no asfalto. Natalini está pensativa porque está pensando em ir Não, no eu Parque acho que Trianon? fechar Não? ruas, Ou ir já na houve Paulista? isso de prefeitura, fechar aqui, rua de lazer, já houve isso no passado, desde o Mário Covas Ainda era existe, prefeito, ainda existe. Então, algumas fechar áreas. rua para as pessoas brincarem na rua, ruas que você não vai atrapalhar o bairro, o trânsito, até aí não tem problema. O problema é ficar botando isso como bandeira de governo principal. Prefeito Haddad vai na Brasilândia olhar a montanha de lixo, vai ver as amas que não tem médico, vai ver os próprios municipais caindo aos pedaços, 31 áreas de parque invadida por inclusive o parque da aclimação. Vai cuidar de São Paulo, prefeito. Aí o senhor vai ter reconhecimento. Agora, fica aí nessa, desculpe o termo, né, nessa elucubração mental de que fechar a Paulista vai ser cartão de visita do governo, a cidade e a periferia está abandonada. Não sou eu que estou dizendo. Conversa com o povo e vê as pesquisas de aprovação do prefeito Fernando Haddad. Quer dizer, olha, ele está conseguindo ser pior que o Pita. Pior que o Pita não foi bom. O Pita era um prefeito, né, mequetrefe, mas o Haddad está conseguindo abandonar mais a cidade do que o Pita abandonou. Eu falo isso com tristeza, porque eu sou vereador aqui, 4 mandatos. Eu gostaria de ver o prefeito acertar, mas não acerta. Mas, Natalini, e Fora o o preço papel? da ciclovia, 5.400.000 reais um quilômetro da ciclovia, daquela ciclovia do CEAGESP, O 1.800.000 reais. Repete, por favor. 5.400.000 reais o quilômetro da ciclovia do CEAGESP ao Ibirapuera. Isso é levantamento meu, confirmado pelo Tribunal de Contas. As latas de tinta Meu atingem... irmão, eu estou vendo o que é. Aí eu pedi os custos de 123 trechos, ele mandou de 5. Falta 118, eles não mandam. Eu ganhei uma liminar na justiça, eles desobedeceram a ordem da juíza e não mandam. Eu quero saber quanto custou todas elas, 123 trechos. Mas não manda, eles estão escondendo. Por quê? Mas, Natalini, e o papel da Câmara numa situação dessa? Eu faço o que eu posso, eu não respondo pelos outros. O que eu fiz? Eu fui para a justiça, eu fiz o estudo, eu denunciei que custou muito dinheiro. Aquela ciclovia embaixo do Minhocão, que morreu aquele senhor, aquela ciclovia custou 1.800.000 reais o quilômetro. Agora, aonde tem obra ali para 1.800.000? Vamos ser verdadeiros, isso é jogar dinheiro pelo ralo. Né? Enquanto ele faz isso, ele fecha a Paulista, fica dando uma de bom moço na Avenida Paulista e a cidade nessa situação. E a salsicha do secretário Chalita? Não a salsicha específica do secretário, a salsicha da merenda, que ele pagou o dobro, quase o dobro do preço que eu comprei em 16 mercados o quilo. 268 mil quilos de salsicha superfaturada. Tá certo? O juiz
o juiz deu a liminar, mandando suspender as compras, deu a liminar para mim, eu entrei com o processo. A salsicha do 300 secretário. mil, vai gostar de salsicha assim lá do outro lado, entendeu? E outra coisa, o preço daquela comida, além da salsicha, também levantei o preço do pão de forma, que era o dobro do pão de forma que eu comprei no mercado, o quilo do pão de forma. Dinheiro de merenda, isso é pior do que roubar pirulito de criança, tá certo? Você pegar dinheiro de merenda e superfaturar, e não sou eu que está dizendo. Estou dizendo, é o Tribunal de Contas do município e o juiz me deu a liminar suspendendo esse contrato por superfaturamento. Foi na semana passada. Foi suspenso o contrato? Sim, senhor, pelo juiz da Vara da Fazenda, a pedido do vereador Natalino. Então, o que eu posso fazer, eu faço. Os outros da Câmara, eu não posso responder por ninguém, eu respondo por mim e estou tentando fazer a minha parte. E a Comissão da Verdade, que se reunirá nesta segunda-feira? Nós fizemos 2 anos de Comissão da Verdade, foi uma comissão diferente, nós ouvimos direita, centro e esquerda. Delfim Neto foi lá ser ouvido, Paulo Egídio foi lá ser ouvido, o Coronel Elimar nós ouvimos torturadores, ouvimos presos políticos, enfim. E o relatório vai ser segunda-feira às 19 horas, um relatório de 500 páginas, absolutamente verídico, absolutamente fidedigno àquilo que nos foi passado e o que nós conseguimos descobrir. Todos estão convidados a ir lá no plenário 1º de maio, 19 horas. Nós estamos cumprindo com o nosso papel. Nós devolvemos o mandato de 43 vereadores cassados, de 36 até 69, de todas as facções políticas, da esquerda, do centro e da direita, inclusive 2 integralistas, provando que nós não fizemos nenhum tipo de triagem ideológica para devolver o mandato. Foi cassado por questão de opinião, foi cassado pelo martelo ditatorial, nós reconhecemos, e mesmo que foram comunistas, socialistas, sociais cristãos e direitistas, integralistas do Plínio Salgado também tiveram seus mandatos cassados. Importantíssimo isso que você está falando, porque se a gente lembrar um pouco a história de São Paulo, em 1947, o Tribunal Eleitoral cassou, não me lembro exatamente o número, mas um grupo grande de vereadores recém-eleitos por São Paulo, se não me engano, 12 ou 13 vereadores. Eles tinham sido eleitos pelo PTN, Partido Trabalhista Nacional, mas eles eram, na verdade, do PCB, Partido Comunista Brasileiro. E com a cassação desses 12 ou 13 vereadores, ascendeu um suplente, até então absolutamente desconhecido, um professor de português de São Paulo, chamado Jânio da Silva Quadros. Foi aí que ele começou a carreira política dele, embalou com uma cassação como vereador. Ele teve 700 votos e acabou eleito com 700 votos graças à cassação dos outros 12 ou 13. E essa Comissão Municipal da Verdade tem o nome de Vladimir Herzog. Nós vamos homenagear a viúva dele, nós inauguramos uma praça atrás da Câmara e vamos inaugurar o memorial, porque o Herzog é uma pessoa pacífica, foi espontaneamente no DOI-CODE, no dia seguinte estava morto, era um jornalista, nunca deu um tapa em ninguém, nunca pegou uma arma para machucar ninguém. Então, é um exemplo muito grande de como a ditadura militar, o regime militar, tratou os brasileiros que eram contra o governo. Não é? Eu mesmo fui 17 vezes preso pela ditadura. Sou surdo desse ouvido por choque do coronel Ustra. Ele agora se foi acertar suas contas com Deus, não sabe lá com quem. Mas aquele homem me judiou muito de mim. Eu era um estudante, tinha 18 anos. Eu nunca levantei minha mão para dar um tapa em ninguém, nunca dei um tiro em ninguém, uma facada, nada. A única coisa que eu tiro o sangue das pessoas é com bisturi. Aí eu sou. Mas depois eu costuro, viu, vereador? Tá certo? Conserta. São quantas cirurgias? 17 mil cirurgias já feitas. 17 mil cirurgias. Já feitas. Você é gastro? Sou gastro e médico velho faz de tudo, né? Então, daqui para baixo, eu me arrisco. E continuo operando. Eu vivo da medicina. Meu custeio de vida é com consultório na medicina. Mas vereador diz que é muito bem remunerado. R$9.000 por mês líquido que a gente gasta tudo no mandato, porque o mandato exige. Qualquer coisa que você faça é gasto, e eu gasto muito no mandato dinheiro com salário de vereador. Eu devolvo no trabalho aquilo. Então, meu sustento mesmo é o meu consultório. Mas que vereador da cidade de São Paulo, para desespero do Crespo em Sorocaba, tem uma estrutura fantástica. A estrutura não é pequena, não. Mas para quem quer trabalhar é pequena. Eu, esse ano, vou fazer 90 eventos. Um que eu fiz agora, você anunciou aqui, tinha 3.000 pessoas. O evento do Congresso de Envelhecimento tinha 1.500 pessoas.
Então, para quem quer trabalhar, quem quer visitar bairro e tal, o senhor sabe disso, né? A estrutura que a gente tem, São Paulo tem 11 milhões de habitantes, não é brincadeira você cobrir isso tudo. A gente põe a turma para sambar, os nossos funcionários trabalham muito, até reclamam que são super explorados. Mas, em nome da democracia... É que eu me coloco no lugar do Crespo, que é vereador em Sorocaba, e deve olhar para o menor, Natalini, que é vereador em São Paulo. É verdade, Essa mas São estrutura- Paulo é a metrópole nacional, mas o vereador já colocou muito bem na explicação. O diferencial é justamente o volume, a seriedade do trabalho de cada mandato, de cada gabinete. Isto é o que espera-se a população veja e saiba diferenciar. Voto consciente sabe distinguir aonde que o recurso público está sendo colocado. O triste é que a maioria dos votos ainda não é tão consciente neste país. Nós esperamos que, de alguma forma, o país caminhe para isso. Você acha que muda? Vai mudar, mas muito devagar. O problema é a velocidade das mudanças. Se a gente olhar num passado de 30, 50 anos atrás, até a política, eu tenho certeza que melhorou, mas muito devagar. Ou seja, nós não viveremos para ver este país melhor com que a gente Você sonha. está na vida pública há muito tempo. Quase 30 anos. Mandatos como deputado estadual, mandatos como vereador em Sorocaba, 30 anos de vida pública. Você sente uma mudança nesse cenário que você participa Eu mesmo ativamente? sinto uma mudança para melhor no sentido da transparência e ainda assim, relativamente. Eu tenho certeza que as coisas vão melhorando. Até alguns problemas que hoje aparecem mais, talvez antes não aparecessem pela falta de transparência. A Comissão da Verdade, que tem feito um trabalho muito bom, graças também, em boa medida, ao vereador Natalini, aqui em São Paulo, é um exemplo disso. Eu lamento, por exemplo, algumas tentativas de governos recentes, dos últimos dias até, de estarem tentando decretar sigilo sobre assuntos de interesse público por 100 anos. Se transparência não for a palavra de ordem, embora a política talvez continue sendo um mar revolto e pantanoso, mas pelo menos enquanto valer a transparência, que os fatos, as polêmicas venham à tona, para que as lideranças, pelo menos, se não a população como um todo, possa conhecer e criticar, e o político que aceite a crítica, mesmo ele tentando acertar, é o único jeito da gente caminhar. Mas, Crespo, eu vejo quando se fala em transparência, a preocupação daqueles, quando você diz, olha, é um governo transparente, é saber quanto é o salário de cada um. Ninguém vai em questões maiores para... Aqueles que estão preocupados com a transparência vão lá para saber quanto é o salário do prefeito, quanto é o salário do secretário, quanto é o salário do vereador. A transparência que deveria existir nesses itens que você falou, que é realmente ação de governo, ninguém está preocupado com isso. Eu acho que isso é uma perda muito grande de oportunidade daqueles que se interessam por política. Tem razão, concordo, que alguns cargos têm o chamado parcela única, o subsídio em parcela única, outros não. É nas gratificações de uma parte dos cargos é que se escondem algumas maracutaias. Esses não estão nas transparências. Não. Você me permite discordar parcialmente de você? Pois não. Vamos lembrar aqui um dado. A previdência privada, a previdência das empresas privadas no Brasil vai muito bem. Obrigado. Sim. A previdência que emburacou no Brasil e hoje é uma dor de cabeça para o país é a previdência do serviço público, do judiciário, dos militares. É essa que é deficitária, profundamente deficitária. Então, amigo, conhecer o salário dessas pessoas que trabalham no serviço público, no judiciário, militares, é muito importante. Lembra que filha solteira de militar é a pensão do pai. Aonde isso vai? O militar tem uma filha com as promoções. É isso. O militar tem uma filha com 50 anos. Ele morre, presumivelmente, com 80. A filha vai viver mais 80. E o Estado vai pagar essa pensão a ele. Então, conhecer o salário dessas pessoas, eu acho que é o começo do caminho para você desvendar essa grande caixa preta, que é a Previdência, que é a grande dor de cabeça do país hoje. Quando se fala em problema da Previdência no Brasil, está se falando em problema com a Previdência do serviço público. Né? Então, esse aspecto eu acho que é importantíssimo. É um bom começo de caminho para a gente abrir e mais uma coisa que está muito sendo discutida agora pela sociedade é o luxo por trás, o luxo que há por trás desses mandatos todos. Sem dúvida. Não só dos políticos, né?
mas aí de todos. Juízes. Os juízes, exatamente, os uma desembargadores, os carros que se usam. Tem gente usando carro oficial, esse Audi, o último modelo, como carro oficial. Hoje eu estive vendo uma pesquisa de alguém que levantou o custo da rainha da Inglaterra, é metade do custo do Palácio do Planalto. Isso só em termos de luxo, a viagem, o hotel que se hospeda, quem acompanha. Então, o custo lá é metade, é 50% menos do que se gasta, por exemplo, a presidente quando vai viajar com os seus A rainha assentos. vai dizer que nasceu no país errado. Eu acho que sim, não? É a perda do senso. Sobre Sim. isso, esses dias estava na internet, não me lembro realmente o nome de um deputado federal, não é de São Paulo, que gastou num único almoço quase R$ 1.500. Isso é questão de 10 dias atrás. Então, veja, as mordomias que não aparecem As claramente, entrelinhas que você nas disse há É instantes. verdade, quer dizer, é a perda do senso. Porque se as pessoas tivessem o senso do seu limite, certamente que a situação não estaria como está. Você está acompanhando Gente que Fala, retornaremos em instantes. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos,
AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala e o telefone 50526622. Carlos Marque está conosco hoje, jornalista, autor do livro Todo Aquele Imenso Mar de Liberdade. É a biografia que você escreveu do Carlos Castelo Branco? Carlos Castelo Branco foi o mais importante jornalista político do Brasil em todos os tempos. Ele idealizou, ele criou uma nova forma de fazer análise política na coluna que ele tinha durante 30 anos no Jornal do Brasil, no tempo que o Jornal do Brasil ainda existia e era um jornal importante. Eu o acompanhei durante uma parte da vida em Brasília, onde vivi 22 anos, e pude ver a importância do Castelinho na democracia e na ditadura. Ele, na verdade, enfrentou 2 ditaduras, a primeira ditadura de Getúlio Vargas, de quem as pessoas falam pouco e conhecem pouco. Sim. A ditadura de Getúlio Vargas foi tão dura, foi tão perseguidora quanto a ditadura dos militares. E depois de enfrentar 2 ditaduras, ele se notabilizou como o grande apologista da liberdade no Brasil, no jornalismo brasileiro. Mas teve uma vida extremamente difícil, né? E o livro começa, eu propositadamente comecei com um grande enigma que o Castelinho viveu. Ele tinha 50 e poucos anos e perdeu um filho de 25 num acidente suspeito perto do aeroporto de Brasília. E uma vez, um ano depois, meses depois, conversando com o ex-presidente João Goulart em Paris, o João Goulart deu uma peitada nele. Falou assim: você mandou apurar a morte do seu filho? Então, ele, pela primeira vez, teve que enfrentar, na vida real, a possibilidade de que tivesse sido um acidente provocado. Ele não pesquisou, não mandou investigar, até porque não havia meios naquela época, 1976, em plena ditadura, mas ele viveu até o fim da vida com aquela dúvida. Agora, o pior de tudo é que, naquela conversa com Jango, que se deu em outubro de 1976, 3 meses depois, o Jango morreu. Sim. Meses antes, tinha morrido o Juscelino Kubitschek. E meses depois, morreria o Carlos Lacerda. E isso fez a dúvida crescer dentro dele. Está no nosso relatório da Comissão da Verdade. Né? A morte desses 3 e o Juscelino, a gente concluiu que foi morte matada. Diferente da Comissão Nacional, que diz que foi morte morrida, a nossa comissão, a gente está lá. Ótimo, porque, no mínimo que se pode dizer dessas mortes todas, que elas foram muito inexplicáveis, né? Até hoje não existe uma explicação razoável para isso. E Castelinho conviveu com essa dúvida e continuou fazendo bom jornalismo até a sua morte no início da década dos 90. Esse livro, então, tem a ideia, tem o propósito de levantar, trazer à tona a vida do Castelinho, até para discutir essencialmente a questão das liberdades no Brasil. Você lançou recentemente esse livro? Este ano foi lançado pela editora Record. Ele é um pouquinho alentado, 514 páginas, mas, na verdade, não se conta a vida de um jornalista importante em poucas páginas. Né? Não há como, não há como. Também conosco Paulinho Boa Pessoa. Esse nome te causa muito problema? O Crespo estava brincando comigo aqui. Agora, pesa um pouquinho. Só de vez em quando a pessoa chega e olha, já que você é boa pessoa, então você vai me arrumar aquilo. Mas valeu a pena ter optado por esse Boa Pessoa, que é do meu próprio nome, o Pessoa, né? Sim, sim. E aconteceu que foi lá em Ribeirão Preto, o Pisano, quando havia adquirido o Sistema Clube de Comunicação, me convidou, me trazendo de Monte Alto, onde eu trabalhava, lá na Rádio Cultura de Monte Alto. E aí ele me convidou para ir para Ribeirão Preto, e ele queria... Meu nome era Paulo Pessoa, né? Sim. Falei, não, mas eu queria colocar um nome diferente em você, eu acho que Paulo Pessoa falta alguma coisa. Aí ele tinha um nome, era Paulo de Marco. Aí eu não gostei. Falei, olha, você quer diferente? Eu faço... Porque no interior você faz de tudo, né, Zé Copé?
você faz as notícias, você apresenta as notícias, anima os programas, narra as partidas de futebol, e eu estava narrando partidas de futebol naquela época. E havia um repórter que me chamava o Paulo Pessoa, né? O Paulinho Boa Pessoa. E aí eu gostava dessa brincadeira do repórter, eu apresentei a ele a ideia, ele adorou, e já mandou gravar a vinheta com esse nome, e aí ficou. Você fazia em Monte Alto com Iolemo? Iolemo, pai do nosso Alberto Pastre, da nossa co-irmã Rádio Globo. E com o Iolemo eu aprendi muita coisa, inclusive a rir no rádio, porque eu vinha de uma outra escola, né, daquela coisa mais séria. Era proibido. Era proibido. E o Iolemo era um grande comunicador sertanejo do interior, e ele dava aquelas gargalhadas. Falei, caramba, então a gente pode rir também no rádio, como não? E a Rádio Capital hoje? Tem um time maravilhoso. Tem, lá. Na Capital, eu até muito pouco tempo estava fazendo os 2 horários da manhã e da tarde, a coisa de um mês, né? E antecedendo ao Eli Correia e sucedendo depois... Difícil isso, hein? Difícil deixar para o Eli Correia, é complicado. Mas, graças a Deus, por ser uma grande equipe, a Capital também tem uma belíssima audiência, é primeiro lugar absoluto nos nossos horários, e... O único cidadão que a Capital está em segundo, só mesmo no horário do padre Marcelo Rossi, na Globo, na co-irmã Rádio Globo. Nos demais horários é primeiro, então lá está comigo, está o Eli, está o Paulo Barbosa, o Paulo Lopes, a Cíntia. É um belo time a Capital. Você está em que horas? Que horário? Das 4 horas da manhã às 6 horas da manhã. Você acorda todo dia, que hora para ir lá? Por volta de 3. Já está legal, né, para o Zé Copé? E eu me lembro aqui de uma piada que o Zé Copé, também numa co-irmã, onde ele apresentava um programa da madrugada, e eu ia para a Rádio Capital ouvindo o Zé Copé. E aí um dia ele está lá atendendo um ouvinte, eu não sei se o ouvinte mandou um recado via alguma coisa aí, eu acho que Facebook, eu não me lembro. E o Zé Copé lia o recado, era assim, a mulher falava, né? Zé Copé, gosto muito de você, rezo todos os dias pedindo a Deus e a Nossa Senhora que te mantenha nas madrugadas aí do rádio. Ele falou, pelo amor de Deus, senhora, não faz isso comigo, não, porque a senhora deve ter muita fé. Eu estava te ouvindo e um pouquinho de... É o retrato de quem faz o rádio madrugada, Zé Copé. É exatamente isso, né, Thalino? Eu sei. O cara quer que você fique a vida toda de madrugada. Deve ser pior do que operar de madrugada. Viu? É a mesma coisa. Nesse horário ele já está encerrando o expediente dele. Sim. A jornada diária. É verdade. Crespo, e a cidade de Sorocaba, que agora está entre as 10 piores do estado em gestão municipal? Nenhum de nós ou alguém poderia suspeitar que viesse esse resultado, mas por parte de quem? Nada menos do que o Tribunal de Contas do Estado, que num ranking que foi tirado com base nos indicadores enviados pelas próprias prefeituras. Então, veja que situação desagradável para Sorocaba, que é uma das cidades de médio porte, agora mais expressivas no estado de São Paulo. Mas, infelizmente, a explicação qual é? Embora a prefeitura tentou justificar, mas não convenceu ninguém, no sentido de que foram os funcionários municipais que enviaram dados equivocados. Imagine se isso seria possível, que não passasse pela checagem, pelo crivo de alguma chefia. Mais um que vamos gostou de dizer, eu não descartar sei de nada. essa possibilidade. A minha resposta, para tentar explicar como é que num estado com mais de 600 municípios, uma cidade pujante como Sorocaba, tenha sido classificado como uma das 10 piores em termos de gestão e planejamento, justamente nesses 2 itens, ao meu ver, a expressão que explica isso só pode ser aquela: todo poder continuado corrompe. Não só a corrupção financeira, a corrupção administrativa, digamos. O que eu quero dizer é que, lá em Sorocaba, o partido que está dominando já há 20 anos é o PSDB. E não vai, neste momento, uma crítica minha a este partido, poderia ser outro. O problema é a continuidade. Qualquer partido que fique no poder tanto tempo acaba se corrompendo, pelo menos com relação às boas práticas administrativas. Eu creio que é isto que está acontecendo lá. Um povo mais maduro, vamos ver esse ano como vai ser a eleição americana, mas cito apenas como exemplo. Aquele povo parece que talvez sem saber, na sua, digamos, consciência coletiva, tem feito uma alternância entre partidos. Isso evita o aparelhamento de qualquer grupo.
Mas depois de 20 anos, quando é o mesmo grupo que se perpetuou no poder, ele perde a capacidade. Talvez por isso que tudo lá em Sorocaba, infelizmente, está parado. E é evidente a atuação de várias, me desculpe a palavra forte, mas eu já denunciei todas elas no Ministério Público. Quadrilhas, verdadeiras quadrilhas que se instalaram na máquina administrativa. É difícil dizer se o atual prefeito está sabendo disso, se compactua ou não. O fato é que ele não está conseguindo ou nem querendo fazer alguma coisa para combater. Então, o ranking do Tribunal de Contas acaba sendo esse, o que é vergonhoso para a cidade. Mas eu reputo que o problema é esse, a continuidade no poder. O político mais honesto, na sua opinião, Zancopé, se ficar tempo demais no poder, vai se corromper. Se não ele, pessoalmente, aquela estrutura que fica ao entorno dele. Carlos Marques, os deputados lançam a Frente pela Democratização da Comunicação, lançado na semana passada na Câmara dos Deputados. Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação Popular. Olha, eu tenho minhas dúvidas em relação a esse tipo de... Pois é. Quando se fala em participação popular, das duas uma, ou você leva uma discussão dessa a todos os quadrantes da população de um país, de uma cidade, de um estado, ou você está fazendo demagogia. Eu me lembro que em 1968, quando deu-se no Peru o único golpe militar de esquerda, na antiga América Latina, não, assumiu o general Velasco Alvarado. E ele fez o seguinte, ele pegou todos os jornais e entregou para sindicatos. Coitado do Velasco Alvarado, ele não tinha a menor ideia do que era sindicato. E os sindicatos começaram a fazer o Jornal dos Trabalhadores na Indústria Pesqueira, o Jornal dos Trabalhadores no Teatro, o Jornal dos Trabalhadores em Bancos. O que aconteceu? Em poucos meses, os jornais perderam completamente o interesse da população. Por quê? Porque eles davam notícias corporativas e não faziam a crítica. Para fazer a crítica, amigo, você tem que ter um negócio chamado liberdade. Eu me lembro quando eu trabalhava no Globo, no Rio de Janeiro, o diretor de redação chamava-se Evandro Carlos de Andrade, é um dos diretores míticos, os jornalistas míticos do Brasil, depois ele foi diretor de jornalismo da Rede Globo, em televisão. A gente ficava cogitando nas nossas discussões como vencer a ditadura nos anos 70. E ele dizia assim, olha, teoricamente basta uma medida. Está decretada a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa resolve tudo. Então, quando você fala em participação popular, eu tenho imensas dúvidas. Porque o que se diz? É que os jornais existentes, jornais, televisões, rádios, são antros de conspiração pela direita. Eu trabalhei em redações durante 40 anos, eu nunca vi isso. Dentro de uma redação se discute com pessoas de todos os matizes ideológicos. Era exatamente o que eu ia dizer a respeito. Os jornais são democráticos internamente. As rádios, as emissoras de rádio também. Você lembra, Paulinho? João Saldanha dizia assim, tal time entregou o jogo. Aí Saldanha disse, impossível você entregar um jogo combinando com 11. Alguém vai falar. Imagina se na redação do Estadão ou da Folha de São Paulo, o dono chega e diz assim, olha, nós hoje vamos ferrar o PT, nós vamos acabar com a Dilma. 2 minutos depois, a cidade inteira já sabe que isso foi dito dentro da redação. Então, essa coisa de participação popular, em tempos de internet já tem participação popular. E como? Está provado, as pessoas já vivem isso, as pessoas estão melhor informadas. Então, a grande participação popular, que eu acho que se afigura daqui para frente, chama-se internet. É verdade, ninguém ainda compreendeu plenamente a influência da internet na vida social. Citando como exemplo, mas corroborando nessa mesma direção, quando nós ouvimos a semana passada que até a revista Playboy vai deixar de circular, e eu acredito que seja pela influência da internet, até nesse campo, então imaginem os demais. Que vai deixar até as mulheres nuas. Não vai mais imprimir, pelo menos. Você pode acessar na telinha, mas não mais comprar na banca. Tá vendo? Não vende mais. Para que alguém vai comprar uma Playboy, se no seu celular você pode acessar a mesma coisa? Entrevistas maravilhosas na Playboy. Vai continuar. Carlos, você que é jornalista e acabou de
de declarar a tua vivência dentro de redação. Jornal impresso tem vida? Muito curta. Está dando os últimos vagidos. Pelo menos está cada dia mais fininho, né, Carlos? Cada dia mais fininho. Eu ontem abri o Estadão e, com imensa tristeza, vi que o caderno Aliás, que era um caderno de reflexão e pensamento, né, que sai aos domingos, e que, no meu tempo no Estadão, até 2009 eu trabalhei no Estadão, tinha 8, 12 páginas. Ontem tinha 4 mirradas páginas. Então, o jornal está acabando. Realmente está sendo sucedido, né, pela leitura na internet. Você citou o Jornal do Brasil, podemos citar o Jornal da Tarde, Isso, podemos já citar acabou também. o Diário de São Paulo, O Dipo, o Diário Popular, depois... Diário Popular, Diário de São Paulo, Diário da Noite, que são... E indo para os populares também. Títulos. O Gazeta Esportiva. Gazeta. A fantástica NP. Notícias populares. Notícias populares. Que antes a gente podia publicar as fotos do meliante lá, né, e servia para a identificação de pessoas que tinham sido vítimas daquele. Hoje a lei proíbe que se coloque aquelas fotos que, na verdade, eram feitas para divulgar aquele jornalismo cidadão. romântico, né? Virou todo mundo sim. suspeito agora. Sim, a notícia é só... Suposto crime. Suspeito sempre. Eu me lembro na redação, eu perseguia os jovens que entravam e traziam na algibeira a palavra suposto. Eu dizia para eles, querido, olha, das duas, uma, ou você apurou mal, ou você escreve a notícia. Suposto não existe. Suposto não existe, né? O suposto presunto, o cara está morto, ele não assume como suposto. O Crespo, voltando a falar de Sorocaba, a Câmara Municipal já criou 11 CPIs para investigar irregularidades na administração da cidade. Há instantes você falou sobre a administração que contribuiu para essa queda. Sorocaba, que é uma cidade de destaque no estado de São Paulo, de repente, em números oficiais, está muito para trás. É verdade. Você já fez essa apresentação, embora eu tenha sido deputado estadual por algumas legislaturas, mas honestamente me sinto mais gratificado agora como vereador lá no interior do que antes, e isso é uma explicação. Esta legislatura, pelo menos, está finalmente naquela cidade cumprindo a sua segunda função. Porque a primeira função, muitas câmaras ou legislativos em geral cumprem, que é de legislar. Mas fiscalizar, muito pouco se faz, pelo menos naquela nossa cidade. Não quero julgar as outras. Nós estamos fiscalizando. E fiscalizar não quer dizer necessariamente, por exemplo, na criação de uma CPI, que você vai buscar defeitos para prejudicar politicamente quem está no governo. Lá nós estamos conseguindo uma mentalidade de que fiscalizar é justamente checar a eficácia dos vários procedimentos, porque tudo que a prefeitura faz, em tese, o legislativo tem que fiscalizar. Algumas vezes a CPI até confirma que determinado procedimento foi bom, outras vezes não, mandando um relatório consistente para o próprio Executivo ou para o Ministério Público. E para finalizar, a nossa chateação, nossa tristeza é que o Ministério Público em Sorocaba não está atuando como deveria. Infelizmente, não tem investigado, como é da função deles, as irregularidades que vêm aparecendo nas CPIs. Mas não tem havido estresse com o Executivo em razão desse grande número de CPIs. Eu creio que nós estamos mostrando que a fiscalização é necessária, até para chancelar, confirmar alguma atitude positiva. E se são irregularidades apenas, com boa vontade, o Executivo pode corrigir. Nataline, você estará em Paris no mês de dezembro? Conferência Conferência claro, de clima. Eu vou dia 6 de dezembro e volto dia 13. A Câmara, a meu pedido, me nomeou representante da cidade, pelo menos do lado do Legislativo, participar. Já é a terceira COP que eu participo. Eu participei. Conferência do Clima. Eu participei em Copenhague, participei no Rio de Janeiro, agora vou lá, porque meu trabalho na Câmara, na área ambiental, é muito grande. Então, eu sou um dos incentivadores e organizadores da Lei Municipal de Mudanças do Clima. Eu tenho muita legislação na área ambiental. Por exemplo, esses caminhões que lavam rua em São Paulo, está escrito água de reuso. Desde 2004, as ruas de São Paulo, as praças públicas, os monumentos, não é usado água potável, é usado água de reuso. É lei minha. Então, a gente vem há muito tempo, né, tem muita lei na área a utilização da poda de árvore,
da madeira de poda Da madeira de poda. para não jogar no aterro. Agora, infelizmente, o prefeito abandonou a lei, está jogando tudo no aterro de novo. Mas o prefeito vai mudar, a gente volta a aproveitar a madeira. Então, eu vou para Paris, sim. Eu vou para Paris, olha, Vai às aproveitar. minhas custas, hein? Vai aproveitar Fica claro e vai a aqui para Roma? todo mundo, eu vou pagar as minhas custas. Eu vou tirar o dinheiro, algumas cirurgias, vou comprar a passagem. Já comprei a passagem, estou pagando, não é um centavo de dinheiro público, nem estadia, nada. Fique claro isso aí, tá? Senão o pessoal vai dizer, Natalino vai passear com o dinheiro da Câmara. Não é verdade, tá? Paulinho, sou seu ouvinte da Rádio Capital, eu gostaria muito de ouvi-lo em um horário mais cedo. Você faz falta em horário comercial. Ivanete do Tatuapé. Eu não sei se é mais cedo ou mais tarde, né? Se mais cedo, ela quer que você vá à Primeiro, meia-noite. quero agradecer Ivanete. a Ivanete, né? Obrigado, Ivanete, pelo carinho. E dizer que essa mudança foi muito recente, viu, Zé Copé? Nós estávamos, como eu estava dizendo você, até há um mês pela manhã e de tarde. Isso deve ser resolvido já no transcorrer dessa semana. Da melhor maneira. Da melhor maneira. Eu tenho certeza que assim o será. Cortem um pouco dos benefícios dos políticos. Acredito que economizariam muito mais do que arrecadariam com a cobrança da CPMF. Só querem tirar de quem trabalha. É Adriana de Guarulhos. Levi é um dos grandes economistas do Banco Bradesco, um dos maiores do país, do mundo. Ficava difícil promover cortes no orçamento se não existe... Fica difícil se não existe apoio e consenso no governo. Enquanto não se chega definitivamente em um consenso no Planalto e no Congresso, nossa situação política e econômica ficará de cada vez no fundo do abismo, mas já estamos caminhando, diz o Jair da Lapa. Mas o Jair suscita uma pergunta, que é exatamente isso, que a gente esperava que o Levi levasse as ideias que são praticadas lá pelo banco para o qual ele trabalha. Ele né? levou. Mas... Ele levou. Ele é um eficiente funcionário do Bradesco que continua... Mas acabou... Bom, esse é outro problema. Não Crespo, nada. Muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Gratificante que você venha de Sorocaba nos prestigiar. Eu quem agradeço, não apenas essa entrevista com pensamentos e pensadores tão expressivos como os que você sempre traz, mas até mesmo a sua antessala é muito agradável. Eu viajo 100 e poucos quilômetros em cada convite. É verdade, mas é um privilégio. Dias em que eu estou aqui com você, realmente parece que fico um pouco mais jovem. Nataline, muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço. Você vai a Roma também entregar o título para o Papa? Vai ser de uma outra vez. Também vou pagar do meu bolso. Vai entregar o título para o Papa? Vou entregar o título cidadão paulistano ao Papa Francisco, porque ele merece. Primeiro argentino que todos gostam. Todo mundo gosta do Papa Francisco. Um abraço, Nataline. Obrigado a Nataline. você, parabéns aqui aos meus colegas de bancada e obrigado a quem está nos vendo ou ouvindo. Carlos Marque, é um privilégio tê-lo aqui, Carlos. Obrigado, Zancopé, você, ao Fausto Camunha, e obrigado aos parceiros de mesa, ao Paulinho, ao Crespo, à Nataline. Eu acho que foi uma discussão produtiva e sempre agradável. Tem algum endereço de internet que se possa ter acesso ao livro do Castelo Olha, Branco, tudo sobre o livro está num site específico do livro que se chama www.mardeliberdade.com.br. Um abraço, Marco. Obrigado. Paulinho Boa Pessoa. Querido Zancopé, privilégio. Que honra, hein? Meu parceiro, meu companheiro de anos no rádio, Não trabalhamos isso, que eles vão descobrir a tua juntos. Trabalhamos, mas éramos todos meninos, né? O Ciro Aguiar tem um programa na Tropical, chama-se Éramos Todos Jovens. Ele faz lá um programa da saudade que tem esse título. E é isso. Prazer de te reencontrar. Que bom e parabéns aqui pelo programa. Muito obrigado, Darei. Muito bom. Obrigado ao Fausto também, a Zenilda. Agradeço ao pessoal da sua produção. Grande abraço. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.